Em 1976, em Salvador, nós fizemos um teatro de cordel que tinha uma pequena peça chamada O Malandro e a Graxeira no Chumbrego da Orgia. Havia uma personagem, uma senhora extremamente conservadora, que dizia o seguinte: minha gente, o mundo hoje tá que vai ou não vai. Uma banda tá pendurada, a outra cai ou não cai. Daqui para 2016, vejam bem a profecia, 2016, dizia ela, daqui para 2016, Deus arrocha e dessa vez mostra o castigo do Pai. Acabou toda a decência, a vergonha afugentou-se, o inferno pegou fogo e a besta fera soltou-se. A besta fera soltou-se. A besta fera está solta no Brasil. Nesta passagem de fim de ano, nós assistimos 3 crimes horrorosos, 3 atos de violência que nos chocam profundamente, além de todas as dezenas e milhares de atos de violência, que vão desde crimes do trânsito a crimes passionais e pessoais, a furtos, a facadas, canivetadas. Parece que um brasileiro deixou de ser cordial e todo ele está se esfaqueando, se estapeando, se atirando. Mas a morte do embaixador grego, a morte do vendedor ambulante no metrô de São Paulo, espancado até a morte. E a morte de 10 pessoas. E o assassino depois se mata num réveillon em São Paulo. Tudo isso em menos de poucos dias, de intervalo de horas. Isso não é o Brasil que nós conhecíamos. Isso é um Brasil de ódio. E não venha dizer que foi um ódio, que foi uma violência provocada pela miséria, foi uma violência provocada em comunidades pobres. Não, todos esses crimes têm a ver com a classe média alta ou baixa. O ódio tomou conta de todo o país. E quem destampou esse ódio? De onde vem esse ódio? O brasileiro era um povo cordial, alegre. Será que esse ódio vem no momento em que ele é destampado, no momento que o candidato derrotado nas eleições para presidente em 2014 diz: ela não vai governar, se governar não vai... Ele diz, ela não toma posse, se tomar posse não governa, e se governar não vai fazer nada, porque nós vamos sangrar este governo, vamos sangrar até acabar com ele. O verbo usado foi sangrar. Quando uma liderança de metade do país diz vamos sangrar, está destampado o ódio. Onde não havia ódio, hoje o Brasil está dividido, totalmente dividido, famílias divididas, perdeu-se toda a decência, perdeu-se a moral. Quando você desestrutura as instituições, quando você dá péssimo exemplo, um governo de 8 meses, governo golpista de 8 meses no poder, que não resolve nada, que perde 7 ministros em 7 meses, acusados de corrupção, suspeitos de corrupção, sem nenhuma liderança, um desespero, uma desesperança, a notícia de que vai piorar ainda mais em 2017, que o desemprego vai aumentar, que a crise vai aumentar, que a inflação vai aumentar. Claro que isso não é a base total da violência. A base da violência é exatamente o sistema capitalista. Eu não estou dizendo que o socialismo seria maravilhoso, estou falando do capitalismo, do que é real, que é a ganância, que é o consumo, que é o desespero egoísta do individualismo. Eu, que é o desespero de ter e não ser. Havia um filósofo antigo que chamava-se Erich Fromm. Ele já escrevia sobre o ter e o ser. É um desespero, a necessidade de ter. Eu quero ter de qualquer jeito, eu quero ter. É ganância, é gula, é preciso abastecer-se, ter tudo. Mas eu já tenho, mas eu quero mais. Mas você já tem um smartphone, mas eu quero outro novo que foi lançado. Você já tem uma bicicleta, mas eu quero uma de 40 marchas. Você já tem um carro, mas eu quero 200 cavalos. Tem que ter, tem que ter, tem que ter. E quando não tem, vem uma raiva imensa por não ter. Por não ter amor, sobretudo. Por não receber do outro amor. Pelo olhar de ódio que o próximo lhe lança, porque agora é um olhar de ódio. Minha mulher foi a uma sorveteria na Bahia, estava sentada, entraram 3 meninos, sentaram-se, o segurança veio tirá-los. Ela falou, por que a pessoa está tirando eles? Eles não fizeram nada. Não, eles vão fazer eles. Essa gente é perigosa, essa gente que ele se referia é porque os 3 eram negros. Eles vão acabar fazendo, eles não fizeram nada, eles têm o direito de sentar na sorveteria. E as pessoas todas em volta na sorveteria, toda aquela classe média que tem medo da violência, olhando os garotos e desautorizando eles. Porque o olhar, às vezes, é mais violento do que a ação física. Vocês sabem disso. O olhar de um pai ou de uma mãe pode ser mais repressor do que um tapa, do que uma chinelada. E os meninos foram retirados da sorveteria sob protesto da minha mulher. E ninguém em volta defendeu essas crianças. Como é que elas vão crescer? Com que senso de justiça? Com que senso de fraternidade? E isso é o capitalismo. E isso é o que implantaram no Brasil nos últimos 8 meses de forma violenta.
É dane-se os pobres, dane-se o povo, dane-se todo mundo. Farinha pouca meu pirão primeiro, farinha pouca meu pirão primeiro é a palavra de ordem dos financistas, dos banqueiros, dos empresários, dos comerciantes, de todos eles. Farinha pouca meu pirão primeiro. Como dizia o velho Chico Anísio, eu quero que o povo se exploda, quero que o povo se exploda. E é um desespero, é um bater cabeça para lá e para cá, porque não há esperança, porque não há solução. Não há solução porque as pessoas não conseguem ter contato dentro de si, porque não há exemplo moral, não há exemplo de liderança moral. E isso não é no Brasil, não é no mundo inteiro. O atentado na Turquia no fim de ano matou 39 pessoas na Turquia. A guerra da Síria, milhões, milhares de mortos em todo o mundo. É lamentável. Eu não gostaria de ter publicado esse post, eu pensei muito antes de fazê-lo, eu relutei muito, porque eu não gosto de publicar 2, 3 posts no mesmo dia. Mas eu não podia deixar passar em branco essa violência que nós assistimos no Brasil nessa passagem de ano. Hoje mata-se, espanca-se por qualquer coisa. Por um nada, por um fio de cabelo, por um mal olhar, por um pisão no pé. Por um o que é que você está olhando? E não é mais briga, não é tiro, é facada, é gangue, é junta todo mundo para matar. Então, eu espero que a gente encontre em 2017 muito amor, sobretudo dentro de cada um de nós, porque sem esse amor dentro de cada um de nós, nós vamos sucumbir também a esta violência. Quando nós percebermos, nós vamos estar dando machadada, facada, tiro, porrada, cavalhada no nosso próximo. Isso é próprio de fascistas. Esse é o sistema fascista que está sendo implantado. Esse é o sistema onde o indivíduo não é contemplado. Fala-se em meritocracia, mas esquece-se do coletivo. Esquece-se que a humanidade é uma só e o povo é um todo só. Eu não podia deixar passar isso em branco. Um abraço para vocês.